preparar o nosso coração? Então, fecha teus olhos. A gente começa sempre agradecendo a Jesus pela oportunidade da semeadura. Senhor Jesus, me faça um humilde trabalhador nessa noite. Ilumina para que a gente consiga transmitir, através da palavrinha simples, cheia de amor e carinho, com muita verdade, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente aprendeu, a fim de inspirar a mim e também aos meus irmãos a seguir os teus passos, porque a gente sabe, sem fanatismo nenhum, que é aí que reside a verdadeira felicidade. A gente sabe que é seguindo os teus passos, Senhor, que a gente vai aprender a suportar todas as vicissitudes do caminho. Que Jesus inspire e nesse instante esteja ao lado de cada um que aqui está, de cada um desses quase 200 corações. Que o Senhor se faça ao lado deles, que adentre cada lar. E nesse instante, meus irmãos, eu peço para que vocês coloquem aí o nome das pessoas que vocês querem que chegue essa oração, na certeza de que a espiritualidade amiga, que Jesus levará essa bênção até essa pessoa. Se você não quiser escrever, não tem problema. É só pensar na pessoa e pedir que o médico Jesus conduza até ela o remédio necessário para continuar a caminhada com coragem. Se for uma pessoa que já partiu, que receba o nosso abraço e o nosso amor, que trespasse os planos e alcance os corações onde estiverem. Obrigado, Jesus. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar o pouco que se tem a quem tem menos ainda enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Fica sempre um pouco de perfume. Fica nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Vamos lá juntos? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. É isso aí, meus irmãos. Como dizia o Chico, fica sempre um pouquinho de perfume
nas mãos que oferecem rosas. E nesse instante, eu te ofereço uma rosa de gratidão pela tua presença aqui, né? Obrigado por estarem conosco. Obrigado mais uma vez à família. Seja bem-vindo. Aquele que está aqui pela primeira vez, receba o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso acolhimento, para dizer que você é muito importante, que a sua presença é muito importante aqui para a gente e principalmente para Jesus, porque Ele tem certeza que a tua presença aqui mostra que você está disposto a seguir os passos dele. Que eu venho aqui apenas repetir, né? Porque Ele já fez isso há 2000 anos, já nos deixou os passos, né? É isso. Então vamos lá? Também amo muito vocês. Obrigado, viu, meus irmãos, pelo carinho. Hoje, continuando o nosso livrinho, né? Alguém me tocou, do nosso querido amigo José Carlos de Luca, né? Gente, vocês acreditam que a gente já está no capítulo 9? Atrasado, mas chegou. Coisa boa, Dani. Sejam todos bem-vindos, viu? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo Tenho Fome e Frio. Tenho fome e frio. Então vamos lá. Vou pedir licença, como sempre faço, para desligar os comentários, para que a gente desligue os comentários, mas ligue ainda mais os nossos corações, tá bom? Então, com licença. Vamos lá? Todo mundo pronto para começar? Então vamos lá. Começa a passagem de hoje com uma citação de Madre Teresa, que diz assim, ó: efetivamente, tocamos o seu corpo. É o Cristo faminto que estamos alimentando. É o Cristo nu que estamos vestindo. É o Cristo sem abrigo que estamos acolhendo. E não se trata apenas de fome de pão, de nudez por falta de vestuário, de desalojados por falta de uma casa feita de tijolos. Não. Cristo hoje tem, nos nossos pobres e até nos ricos, fome de amor, de cuidado, de carinho e de dedicação. E aí, diz assim, Madre Teresa afirma que Jesus tem fome de amor. Há uma passagem do Evangelho, de rara beleza, em que o Mestre pergunta a Simão Pedro se ele o amava. Pedro responde que sim, mas Jesus interroga o discípulo com a mesma pergunta: Simão Pedro, você me ama? E Pedro responde afirmativamente como da primeira vez. Parecendo não estar satisfeito, pela terceira vez, Cristo formula a mesma indagação, recebendo de Pedro resposta semelhante às anteriores. Bom, essa passagem, meus irmãos, essa passagem em que Jesus pergunta a Pedro se ele o ama por 3 vezes, está em João, capítulo 21, versículo de 15 a 17, né? E faz-se necessário, antes de mais nada, como essa passagem vai ser muito importante na noite de hoje, e você que não conhece essa passagem vai conhecer a beleza dessa passagem e a interpretação, né, que é linda dessa passagem. Então faz-se necessário para a gente entender, contextualizar o tempo e a circunstância em que essa passagem se deu, né? Os discípulos se encontravam naquela tarde à beira do mar, com pensamentos distantes, alguns corroídos pela culpa, alguns angustiados pelo medo de seguir em frente sem Jesus, e outros desanimados de trilhar o caminho traçado pelo Cristo, agora que ele já não estava entre eles. Sim, não estava entre eles porque essa passagem acontece quando Jesus já havia desencarnado, né? Mas, mesmo não estando fisicamente, a gente sabe
que a presença do Espírito de Jesus é muito mais presente do que a gente imagina. E que Jesus jamais desamparou ninguém, em especial nos momentos de dor e de incerteza. E não seria diferente com aqueles discípulos que tantas vezes compartilharam com Jesus o pão do saber. E então, conta-se que os discípulos pescavam próximos à praia. Decidiram por ir pescar. E enquanto estavam dentro do barco, alguns deles notaram a presença de um homem na areia, um homem que os estava observando. E chegando mais perto com aquela embarcação, perceberam que na verdade aquele homem era Jesus. Jesus materializado. E a emoção foi imensa. Alguns pularam na água e nadaram até Jesus, sem paciência para esperar que o barco atracasse na areia. O choro, a alegria em perceber que o Mestre estava vivo, pelo menos em espírito, contagiou a todos que ali estavam. Era como se as ovelhas tivessem novamente o privilégio de ter o seu pastor. Já se fazia à tarde. O ambiente, então, era de profundo amor, de profundo enternecimento. Os discípulos, então, como faziam de costume quando Jesus estava vivo, acenderam uma fogueira, onde ali assaram alguns peixes e compartilharam o pão com Jesus. Quando Jesus, talvez notando a angústia de um certo discípulo, chamado Pedro, o indaga pela primeira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: então cuide dos meus cordeiros. A conversa continua, mas a aflição de Pedro não passava. Talvez incomodado pela culpa, por naquele momento estar dividindo o pão com Jesus, sabe? Aquele o qual ele havia negado por 3 vezes, aquele o qual o havia considerado um irmão. E sem nenhum ressentimento aparente, Jesus ali estava, uma vez mais, sentado ao seu lado. A conversa continua. Quando repentinamente Jesus o indaga outra vez: Pedro, tu me amas? Os discípulos todos pararam a conversa, observaram a cena, sem entenderem a repetição da pergunta do Cristo. E outra vez, agora, com a voz um pouco já embargada pela emoção, Pedro responde: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então pastoreia as minhas ovelhas, diz Jesus. A conversa então alcançava já a noite, mas os pensamentos de Pedro provavelmente o torturavam. Qual o motivo da insistente pergunta de Jesus? E pela última vez ele ouve a voz de Jesus perguntando: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? E entre lágrimas, agora indisfarçáveis, Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E ao dizer que Jesus sabia de todas as coisas, era como se Simão Pedro abrisse o coração e confessasse a Jesus e dissesse: Jesus, tu sabes o meu tamanho, tu sabes que eu te neguei por 3 vezes, conhece o meu temperamento, sabes da minha pequenez. E Simão Pedro sente-se profundamente magoado consigo mesmo, constrangido, sabe, diante daquela
insistente pergunta de Jesus, talvez imaginando que o mestre, com razão, estivesse agora duvidando do seu amor por ele. Mas a verdade é que quem suscitava essa dúvida em Pedro não era Jesus. Era sua própria consciência. Sua consciência ainda impregnada de culpa. Ainda impregnada de passado. Onde se recordava da sua própria negação ao Cristo, também em 3 vezes. Um dia antes da crucificação do Mestre. Mas, irmãos, na nossa interpretação, conhecendo a Jesus como conhecemos hoje, podemos dizer sem medo de errar que a intenção de Jesus, com aquele sucessivo questionamento, foi bem diferente daquela pensada por Pedro. Bem diferente. Na verdade, quando Jesus o indaga por 3 vezes consecutivas, Jesus agia com extrema sensibilidade e amorosidade. Porque no fundo ele queria demonstrar a Pedro que não havia restado mágoa nenhuma. Mágoa nenhuma. Nós sabemos que esse sentimento inexistia no Cristo, mas Pedro não sabia. Então, Jesus queria mostrar para ele que não havia motivo para se autopunir, e sim incentivo ao recomeço. Era para isso que Jesus lá estava. Porque a missão de Pedro, naquela circunstância, estava de fato apenas começando. E aqui a gente para fazer um paralelo conosco. Quantas vezes, meus irmãos, nos julgamos como Pedro, não é? Não merecedores do amor do Cristo, pensando nos erros que cometemos no passado. Quanta gente que acha que Jesus está magoado consigo, ou que ainda traz aquela ideia de que ele nos pune com a sua indiferença quando erramos. Precisamos entender, meus irmãos, que esse Jesus, sentado num trono, com um martelo de juiz na mão, condenando ou absolvendo os nossos atos, dotado de sentimentos humanos, esse Jesus não combina em nada com o verdadeiro Jesus que acolhe, que cuida, que disse que nenhuma ovelha se perderia, porque ama de forma especial cada uma delas, inclusive a mim, inclusive a você. Então, Jesus, ao perguntar a Pedro por 3 vezes se Pedro o amava, queria na verdade fortalecer a autoconfiança de Pedro como líder dos apóstolos. Porque Pedro precisava, antes de assumir tal posição, acreditar e confiar em si mesmo. Precisava, antes de tudo, que o sentimento de culpa desse lugar à vontade de ser maior. E aí, dentro de você, já percebeu que talvez o sentimento de culpa esteja ocupando o lugar do sentimento de merecimento de recomeçar? E quando Jesus o convida a afirmar por 3 vezes: Senhor, tu sabes que te amo, o Cristo tinha como objetivo maior o restabelecimento da confiança de Pedro em si mesmo. Pois quem ama Jesus de todo o coração não precisa temer nem o que fez no passado, nem o presente, e muito menos o futuro. Esse é o ponto-chave da nossa passagem de hoje.
Note o que Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus pergunta novamente, como a dizer: sim, Pedro, eu sei que você quer me amar, mas você sabe o que significa me amar? Você sabe como me amar? Então eu trouxe aqui para vocês hoje uma canção linda, 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 composta por uma compositora francana já desencarnada, chamada Marisa Nalini, né? Eu tenho a alegria de conhecer a Lívia, a filha dela, uma querida irmã, e essa canção chama-se Apacenta as Ovelhas. Acho que a grande maioria de vocês não conhece, mas vale muito a pena conhecer. Olha a profundidade dessa canção, que se relaciona a essa passagem que a gente está cantando hoje. Vim sentir o que eu senti quando descobri que o amor é fonte da vida. Deixa que a fonte fecunda é a regra de ouro, tesouro real, num banho de luz. Te amplie a visão, te eleve a emoção, pra que não mais confunda o amor e ilusão que o vento arrasta como folhas secas caídas no chão. Deixa ouvir a doce melodia, poema, canção, tangentes, acordes vibrantes da harpa do teu coração. Deixa tua alma escutar doce sinfonia, a voz de Jesus penetrando o teu ser. Deixa sentir-te que é Pedro, que nele confia o amado, a pedra angular. Deixa tua alma escutar. Pedro, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, tu me amas, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, é necessário repetir, e sei que me negarás, mas findo aquele momento, em frente tu seguirás. Linda, né? Linda demais essa canção. E olha o que ela diz, gente. Vem sentir. É um convite. Vem sentir o que eu senti quando descobri que o amor é a fonte da vida. E que essa regra de ouro te amplia a visão e te eleva a emoção. E aí talvez você me pergunte, Eduardo, mas para que serve essa ampliação da visão? Para que não mais confunda, como diz a música, o amor e ilusão. Que é aquele amor que o vento arrasta como fosse folhas secas caídas no chão. Irmãos, esse é o convite de Jesus para cada um de nós nessa passagem. E para Pedro, um convite para a redefinição do amor. Porque até então, Pedro achava que amar era defender
a integridade de Jesus com a espada se preciso fosse. E aí, como ele não consegue salvar Jesus da cruz, pelo contrário, como ele se acovarda quando Jesus foi preso, ele achava que amar Jesus então seria continuar se culpando eternamente por tê-lo negado, como fosse uma autoflagelação. Quantas vezes a gente assume essa postura também nas nossas vidas, se autocondenando à infelicidade, julgando-se imerecedor de sonhar, julgando-se imerecedor de recomeçar por um erro do passado, como se Jesus fosse ficar feliz diante da nossa autocondenação em não mais sorrir. Não, eu não mereço. Em não mais ter prazer em viver. Não, eu não mereço. Eu tive a minha chance. Era assim que Pedro vivia, desde que ouviu o cantar do galo, logo após a sua última negação. Mas Jesus, meus irmãos, Jesus é o irmão amoroso que vem e que mostra nessa indagação: Pedro, tu me amas? Que o amor dele acolhe. E que acolhe e sempre concede uma nova oportunidade, sempre. Mostra ainda a Pedro que aquela forma de amar que o velho pescador possuía, aquela era o amor ilusão, que o vento arrastou e levou embora. Não porque Pedro era perverso, não é isso não, mas porque a sua forma de amar ainda era frágil. Ainda era frágil. E então surge a grande questão dessa noite, desse nosso encontro. Eduardo, então como amar ao Cristo? Como acessar esse amor? Como amá-lo e, sendo amado, como senti-lo perto de mim? Eu não sei se vocês notaram, mas o próprio Jesus responde ao final de cada sim de Pedro essa indagação. Lembra? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: então cuida dos meus cordeiros. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: então pastorei as minhas ovelhas. E aí a gente vem para a parte 2 do livro, que diz assim: Jesus quer que o amemos cuidando de suas ovelhas. Ele não pede nada para si, não quer presentes, nem sacrifícios, nem cerimônias. Apenas quer que tomemos conta das ovelhas do seu rebanho, sobretudo aquelas esquecidas pelo mundo, sobretudo aquelas carentes de atenção, que estão muitas vezes em nossa própria casa, dos cordeiros que não têm o que comer e vestir, das ovelhas que estão famintas de perdão e de consolação. Entenderam? Como se conectar a esse amor? Para quem não entendeu, eu vou contar uma passagem de Madre Teresa. Conta-se que, certa vez, ela estava andando pelo Vale dos Leprosos quando se deparou com um homem agonizando, tomado pela lepra, o corpo praticamente apodrecendo vivo. Aquela doença era terrível, né? E ninguém ia lá, no Vale dos Leprosos, por medo de contrair a doença, quanto mais de pensar em ajudar alguém. Mas Madre Teresa ia. Sabe por quê? Porque ela sabia que era lá que Jesus estava, onde ninguém queria estar. E aí, então, quando ela se depara com esse irmão, ela se ajoelha e coloca a cabeça com muito cuidado desse irmão, quase falecido, em seu colo. E ela tira um paninho de uma sacolinha e o umedece com um pouquinho de água e passa então nos lábios, em feridas, secos,
daquele irmão, a fim de lhe matar um pouco da sede que já o levava ao delírio. O irmão, então, sendo descedentado, recuperando um pouquinho das forças, graças àquelas gotas de água tão esperadas, abre os olhos com dificuldade e pergunta baixinho à Madre Teresa: quem é o seu Deus? E ela diz: o meu Deus é você. E ele continua: qual é a sua religião? E ela diz: a minha religião é o amor. Madre Teresa entendeu que quando um pequenino diz que tem sede, que tem fome, que tem frio, aquelas palavras não são ditas pelo pequenino, mas são ditas pelo próprio Cristo, que está ao lado de cada uma das pequeninas criaturas, em especial dasquelas que mais sofrem, Eu me lembro de uma historinha que o Haroldo contou, que ele disse que estava passando por um momento mais difícil da vida dele, mais difícil. E era um momento desesperador. E tentando, de alguma forma, encontrar forças, ele conta que entrou numa biblioteca de uma faculdade religiosa, um curso de teologia, e então pegou um livro e sentou. Só que a tristeza dele era tanta que ele não conseguiu disfarçar e começou a chorar. Chorar. E ali por perto passou um padre que era professor nessa faculdade. E então, vendo-o chorar, perguntou para ele: você está chorando, meu filho? E ele fez sinal que sim. E o padre então falou para ele: então faz uma prece para mim. E ele achou estranho, mas eu que estou precisando de prece, como é que ele me pede para fazer uma prece? E percebendo que ele não tinha entendido o pedido do padre, o padre continuou: faz uma prece para mim, meu filho, porque quando a gente está sofrendo, quando a gente está chorando, é especialmente nesses momentos que Jesus está mais próximo da gente. Sabe quem entendeu essa lição? Além de Madre Teresa, Chico, Francisco de Assis, Gandhi. E eu espero que eu e você também entremos para essa lista preciosa, daqueles que veem na dor do outro também a sua própria dor, porque aquele que não vê a dor do outro talvez esteja mais doente do que ele, né? E como nos ensina essa passagem que diz assim: todas as vezes que socorrermos alguém em aflição, estamos socorrendo o próprio Jesus, que se esconde no rosto dos que sofrem, tanto as vicissitudes do corpo como as do espírito, sejam eles pobres ou ricos. E quando fechamos o nosso amor para essas pessoas, estamos também negando o nosso amor ao Cristo. É preciso que sempre nos recordemos disso, meus irmãos, de que fora da caridade não há salvação, de que Jesus nos envia esses pequeninos que aparecem num sinal de trânsito, no nosso trabalho, na porta de nossas lares, para nos recordar de onde Ele está. Vocês lembram, meus irmãos, daquela live, se eu não me engano, acho que foi a penúltima, que eu falei daquela senhorinha no mercado, que eu vi vendendo os paninhos, e que num primeiro momento, ali, tomado pelo meu egoísmo, eu fingi que não a tinha visto,
E depois a minha consciência e o amor de Jesus me fez socorrê-la. Vocês lembram dessa passagem? Então, depois de contar aquela passagem, acho que uma pessoa assistiu, né, essa live, eu não sei onde foi, e me escreveu. E me disse assim: Eduardo, você já parou para pensar que talvez fosse Jesus materializado no corpo daquela senhorinha? Não sei, disfarçado naquela senhorinha, testando o seu amor? Te perguntando, através daquele corpo humilde que lembrava sua avó, se de fato você o amava, como fez a Pedro? Irmãos, eu confesso que no primeiro momento, quando eu li aquilo, eu não dei muita bola, sabe? Imagina, Jesus, aquela senhorinha, né? Mas desde aquele dia, isso já faz 15 dias, provavelmente, eu passo todos os dias em frente ao mesmo lugar, que é pertinho da minha casa, e eu nunca mais vi aquela senhorinha. Nunca mais. E eu nunca a havia visto. E eu nunca mais vi. Coincidência? Não sei. Não sei. Talvez alguns pensem: que bobeira. Não sei. Eu prefiro entender que o recado foi dado. E toda vez que nos esquecemos de onde Jesus está e de como amá-lo, Ele faz questão de nos mandar um novo recado, de nos lembrar, por amor, onde Ele está. Não muito tempo depois dessa passagem que a gente contou hoje, né? Sobre as afirmações de Pedro, sobre os questionamentos de Jesus. Pedro, agora sim, né, tendo sido tocado de forma verdadeira e de forma profunda, inaugurou a primeira casa de acolhimento da história da humanidade, chamada Casa do Caminho. Acho que muita gente já conhece, já ouviu falar nessa Casa do Caminho, né? Aquela casa que não se limitaria apenas a falar do Evangelho, mas a dar o testemunho, pois, como diz Madre Teresa, as mãos que fazem são mais santas do que os lábios que rezam. Então, aquela casinha fundada por Pedro tinha esse propósito, de acolher todos os sofredores que buscassem ajuda, não deixar ninguém sem ajuda. Pedro, então, chega a Jerusalém, imbuído desse propósito após aquele encontro com Jesus, e junto de amigos cristãos daquela cidade, arrecadam então uma pequena quantia e compram uma pequena propriedade que serviria como palco desse projeto para a caridade. Simão Pedro se instala, passa a morar ali e começa então o trabalho na Casa do Caminho. Aquela casa seria o palco dos acontecimentos mais marcantes, mais relevantes do cristianismo primitivo e que serviria ali de inspiração, por que não, para diversas outras casas que foram, na verdade, cópias daquela casa, inclusive a nossa casa espírita, inclusive a igreja dos nossos irmãos católicos. E eu acho que, por que não dizer, até para esse encontro que a gente está tendo aqui agora, a inspiração foi a Casa do Caminho. Então, olha a responsabilidade desse lugar. E ali Pedro começa, ao lado de outros discípulos, de outros amigos, a atender os doentes, todos. E esse número aumentava a cada dia. E Simão Pedro ali cuidando dos doentes, limpando ferida, dando banho. Aliado a isso, tinha que também cuidar da sua família, porque agora ele tinha uma família, esposa, filhos, tendo ainda que liderar os apóstolos. Estava com muito serviço. Simão Pedro
era naquele momento não mais visto como um pescador rude, mas ele havia se transformado na referência para os apóstolos, se tornar um pai amoroso. Olha a transformação de pescador rude para pai amoroso. Mas acontece um episódio na vida de Simão Pedro. Depois de tanto trabalho, de tanta dedicação, a gente às vezes pode cansar, né? E um certo dia, Simão Pedro estava de fato esgotado. Naquele dia ele havia acordado cansado. Não desanimado, mas cansado. Pensando talvez, quem sabe, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu vou conseguir realizar essa jornada que me foi proposta pelo Cristo, de cuidar das ovelhas? E então, chega naquela manhã, nos primeiros raios de sol, o primeiro a ser atendido. E então Pedro atende com certa grosseria, com certa rudeza. Logo após chega um outro, uma mulher necessitada, e ele a atende sem nem olhar nos olhos dela. E ao longo do dia, Simão Pedro trabalha com rudeza, com frieza, desprovido daquele amor que lhe era característico, como se estivesse ali renascendo, sabe? O velho pescador rude dentro dele. Trabalha de forma automática. E ao final do dia, com sacrifício, esgotado fisicamente e espiritualmente, quando já começava a escurecer em Jerusalém, ele fecha as portas da casa do caminho. E aliviado e esgotado diz: graças a Deus, por hoje acabou. Eu não aguentava mais. E então, quando ele vai se recolher ao interior daquela casa e se preparar para o descanso, eis que alguém bate à porta. Simão Pedro então grita irritado: já fechamos! Mas o necessitado era abusado, era insistente. Abriu a porta e entrou. E quando Simão Pedro o vê na penumbra, diz cheio de cólera: já não te disse que fechamos? Não há mais vaga. Não vou atender você e mais ninguém. E quando aquele necessitado dá mais alguns passos, que a claridade da luz da janela, dos últimos raios de sol ilumina seu rosto, Simão percebe que aquele lá, aquele necessitado, era Jesus. Era Jesus. Jesus ali estava, depois de tantos anos, sem ver Pedro. Adentrar a casa do caminho, olhou no fundo dos olhos de Pedro, como naquele dia em que perguntou se ele o amava por 3 vezes. E diz a Pedro: Simão, eu apenas te pedi que apacentasse as minhas ovelhas. Simão coloca as mãos no rosto e chora que nem uma criança. Chora que nem uma criança ao perceber que havia caído novamente no seu homem velho, fraquejado e fugido da proposta do Cristo de se pautar no amor. E quando ele levanta novamente o rosto para olhar Jesus, para agradecê-lo pela visita, pelo despertar, o Cristo não mais estava lá. E ele então recupera as energias para o trabalho. Nunca mais reclama até o fim de seus dias. Porque ele se recorda daquela fala do Cristo após indagá-lo por 3 vezes se o amava. Jesus disse assim a ele: na verdade, Simão, profetizando, te digo, quando eras moço, te vestias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando fores velho, e ele já era velho,
estenderá as tuas mãos na casa do caminho, e outro te vestirá e te levará para onde tu não queiras. Meus irmãos, Jesus conhecia com profundidade cada um dos seus discípulos, muito mais que eles próprios se conheciam. Jesus sabia o destino de cada um dos seus discípulos e sabia também da constante luta de Pedro contra o seu homem velho, contra a sua velha versão de pescador rude, e sabia que essa luta duraria até o fim dos seus dias, como restou provado nessa passagem na casa do caminho. Por isso diz a ele: Simão, quando fores velho, estenderás as tuas mãos, como fazia na casa do caminho, e outros te vestirá. Sabe o que significava isso? Que ele será obrigado a renunciar à sua própria vontade. E o maior desafio de um espírito orgulhoso é ceder à sua própria vontade. E te levarás para onde não queiras ir. E para onde ele não queria ir? Para a cruz do sacrifício. E de fato, pouco tempo depois, Simão Pedro é preso e o imperador Nero o condena à cruz. Só que aquele Pedro era bem diferente. Era bem diferente de todos os outros episódios da negação. Era bem diferente daquele que afirmou que amava Jesus sem compreender o que isso significava. Naquele momento ele era outro Pedro. Era um Pedro de amor. E com a mansidão de um cordeiro, ele pede aos seus algozes que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não merecia a mesma morte de Jesus. Seria honrado demais para ele. Bom, no final das contas, meus irmãos, se a cruz foi em pé, se foi deitada, se foi de ponta cabeça, pouco importa. Pouco importa, sabe por quê? Porque não é sobre a forma como se morre, e sim sobre a forma como se vive. Então, essa passagem do Cristo que a gente hoje estudou juntos é para te dizer: não tenha medo. Você me ama? Feche teus olhos. Imagina Jesus te perguntando: você me ama? Se você me ama, não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar a tua velha versão, de crescer. Não tenha medo de enfrentar as tuas dores, as tuas doenças, de se perdoar. Não tenha medo de ser julgado fraco porque perdoou, de ser julgado bobo porque relevou. É sempre tempo de reescrever as nossas novas páginas, de encontrar no olhar do irmão que nos pede, ou que talvez nos fez mal, a oportunidade de amar Jesus através do pão oferecido, do perdão concedido e de usufruir da paz que Ele oferece a todos que se banham na fonte desse amor inesgotável chamado Cristo. É sempre tempo, é sempre dia. Se fosse por um dia, somente por mais um só dia, pra você fazer o que ainda não fez. O que é que ainda não fez? O que você faria? Me diga o que é que faria se o último dia fosse sua última vez. Fosse sua última vez. O que perdoaria? O que você relevaria, priorizaria no dia da última vez? Fazer diferente talvez sorriria mais fácil.
Talvez abraçasse mais fácil, um gesto pequeno, um ser mais cortês. Fazer diferente, talvez, aprender, respeitar sentimentos e saber esperar o tempo. Que tal se gastasse alguns poucos minutos, ao menos uns poucos segundos do fim de teu dia, pra olhar o quê? A beleza da flor, pra sentir do irmão a dor e nela ver Jesus. Nossa vida é uma estrada de caminho incerto, talvez longe ou perto. Não há tempo a perder com sofrer, é seguir o caminho mais reto. Vale a pena pensar em viver, descobrir o sentido da vida. Seja hoje, porque não sabemos qual será a hora da partida. Obrigado pela tua presença. Obrigado por resolver abraçar Jesus e aceitar o amor dele e o amar, em especial pela mudança dos teus gestos, pela tua própria transformação e por observar agora cada pequenino que cruza teu caminho. Felicidade, perseverança e muita força de vontade para renascer, para recomeçar, quantas vezes for preciso. Um beijo na sua alma. Obrigado pela sua presença. Amo vocês. Muito obrigado por mais esse encontro. Fiquem com Deus.